Agora 9h42. Repita. São 9h42. 1 em cada 3 brasileiros gasta mais de 1 hora todos os dias no trânsito das grandes cidades. O mesmo levantamento também revela que todo esse tempo excessivo gera impacto na produtividade e na qualidade de vida. Os detalhes da reportagem é de Soraya Lawande. A palavra trânsito está cada vez mais associada à paciência. Tem gente que tenta aproveitar esses longos minutos até o destino final. Eu vou lendo um livro, vou vendo algum vídeo que dá algum benefício, né? Seja de carro ou de transporte público, é um baita desafio ir e voltar para qualquer atividade de rotina, como trabalhar ou estudar. É um desafio, mas é um desafio que todo trabalhador, infelizmente, tem que fazer. Não tem jeito, a gente tem que ir para botar comida na mesa e tal. Então a gente se enfrenta e é o que a gente tem que lutar. A Confederação Nacional da Indústria divulgou um estudo inédito sobre mobilidade urbana e trabalho sob a ótica da população. Os dados mostram que 36% dos brasileiros que vivem nos grandes centros urbanos passam mais de 1 hora no trânsito todo dia. 21% ficam entre 1 e 2 horas, 7% entre 2 e 3 horas por dia e 8% gastam mais de 3 horas se locomovendo. Eu dependo de ônibus, metrô e baldeação do metrô também. Então dá aproximadamente 1 hora de casa. O especialista em infraestrutura da CNI, Ramon Cunha, diz que o diagnóstico revelado pela pesquisa é de que o Brasil tem um déficit de infraestrutura e precisa de um marco regulatório para atualizar as diretrizes e métricas do transporte, bem como a revisão da política tarifária. É possível observar uma indicação daqueles que não utilizam ou raramente utilizam o transporte público, elencando redução de tarifa, menor tempo de espera e necessidade de maior segurança como principais pleitos para que pudessem utilizar o transporte público. Outro dado relevante, ele envolve a necessidade de planejamento de uma política de mobilidade urbana. A população entrevistada, mais da metade relatou que considera o poder público ineficiente nesse sentido do planejamento. Algumas razões foram apontadas pelos entrevistados para esse tempo perdido em seus deslocamentos, comparando com a vida que tinham antes da pandemia da Covid-19. Entre elas, a redução da oferta do transporte público. Pelo menos 23% das pessoas ouvidas pela CNI disseram que houve redução nas linhas de ônibus durante e depois da pandemia. Outra explicação seria a alta do fluxo de veículos e também a própria mudança na rotina. A quantidade de ônibus é muito pequena. Todas as áreas, até o metrô também hoje, todas as áreas de condução em São Paulo é muito pequena. A pesquisa também revelou que 55% das pessoas ouvidas confessaram ter a qualidade de vida afetada em razão do tempo gasto no transporte, enquanto para 51% dos entrevistados, a perda de tempo no trânsito tem comprometido a produtividade no trabalho. Uma forma de atrair investimentos, como já mencionado e defendido pela CNI, envolve o incentivo a parcerias público-privadas que contemplem não só a manutenção e operação, como também a construção desses sistemas. Se não tivesse dentro do ônibus, faria o quê, por exemplo, com 2 horas? Eu ia para um parque, eu ia descansar debaixo de uma árvore. A pesquisa, feita em parceria com o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, entrevistou 2.019 pessoas da população economicamente ativa brasileira acima de 16 anos, em municípios com população a partir de 250 mil habitantes nas 27 unidades da federação. Vilela mora em Jundiaí, acredito que esse problema não é tão grave. Aí, quando você vem para São Paulo, você tem vontade de chorar com esse trânsito, Vilela? Porque eu vou te falar, viu? É triste demais, você perde sua vida no trânsito de São Paulo. Com certeza, esse é um problema gravíssimo em São Paulo. Muitas vezes eu levo muito menos tempo para me deslocar de Jundiaí até São Paulo do que no trânsito dentro da capital. Infelizmente, esse problema do trânsito ele é algo muito significativo, não é apenas em São Paulo, mas especialmente nas grandes cidades a gente passa por isso. Infelizmente, a gente percebe que o poder público pouco faz para solucionar esse problema. Nós temos há muito tempo
especialmente no que se relaciona a São Paulo, uma incapacidade do Estado em fazer investimentos na área de transporte público. Então, você tem um metrô em São Paulo, por exemplo, que ele ainda é ínfimo perto da totalidade, perto do tamanho da cidade de São Paulo. Nós temos uma série de iniciativas que já foram faladas, já foram ventiladas, mas nunca foram colocadas no papel, que é de se fazer algum tipo de reestruturação, de reorganização tributária, numa forma de fazer com que os empregos eles fiquem mais próximos da casa dos cidadãos, diminuindo o deslocamento e, por conta disso, nós ainda passamos por esse grande problema que é realmente a demora no trajeto. Essa demora no trajeto, ela acaba consumindo qualidade de vida e ela acaba fazendo com que uma boa parte do valor que se ganha com o trabalho, com a atividade produtiva, ele se perca nessa atividade meio e não na atividade fim, que é o que todos nós gostaríamos que seria interessante para o cidadão. Em São Paulo,